Querido aluno, querida aluna, vamos continuar então com a nossa aula sobre legislação aplicada ao Ministério Público. Gostaria de agradecer a vocês porque os meus vídeos, as minhas aulas com relação a esta matéria têm tido uma receptividade muito boa. Muitos alunos do Brasil pedindo para eu postar mais aulas, continuar os comentários com relação à parte constitucional do Ministério Público, que é o artigo 127 seguintes. Então eu agradeço imensamente a todas as sugestões, acatando algumas delas, continuarei a postar essas aulas para vocês. Eu parei na nossa última aula no artigo 128, caput da Constituição Federal. Neste momento nós iremos ler o artigo 128, parágrafo 1º e seguintes da Constituição, porque nós iremos falar sobre um assunto que tem caído muito em provas e concursos. E principalmente para vocês que querem se preparar para este concurso do Ministério Público da União, que acontecerá agora no dia 19 de maio, se tudo ocorrer bem. Então este assunto é por demais importante, cai demais, que é a nomeação dos procuradores gerais e destituição dos procuradores gerais. Então enquanto eu vou ler aqui, vai passar na sua tela o dispositivo constitucional referente ao que eu estou lendo, então acompanhe comigo. Artigo 128, parágrafo 1º da Constituição Federal. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira, maior de 35 anos, após a aprovação do seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Então, se você está acompanhando comigo, apareceu na sua tela, mas você também quer acompanhar com o seu vademécum e grifar alguns trechos, vale a pena. Então, aqui nós estamos dentro da chefia do Ministério Público da União. Porque no nosso último vídeo, nós falamos sobre a estrutura do Ministério Público no Brasil. Então, nós vimos o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. Agora, nós estamos vendo a chefia do Ministério Público da União. Então, o chefe do Ministério Público da União é o Procurador-Geral da República. Este é o nome do cargo. Cada Ministério Público terá o seu chefe. Exemplo, o Ministério Público dos Estados é o Procurador-Geral de Justiça. O Ministério Público Federal, coincidentemente, é o próprio Procurador-Geral da República, porque ele chefia o Ministério Público da União e o Ministério Público Federal. O Ministério Público do Trabalho, o chefe é o Procurador-Geral do Trabalho. O Ministério Público Militar é o Procurador-Geral da Justiça Militar. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios é o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Então, cada ramo do Ministério Público tem o seu chefe. Sendo que a nossa Constituição Federal se preocupou com apenas 3 chefes, na verdade, que é o chefe do Ministério Público da União, o chefe do Ministério Público dos Estados e o do Distrito Federal. O chefe do Ministério Público Militar e do Trabalho só na Lei Complementar 75 de 1993. Então começa a perceber essas semelhanças e essas diferenças entre as chefias, tá? Então primeiro, o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República. Então já destaque isso. Segundo, quem nomeia o PGR é o Presidente da República, ou seja, o chefe do Poder Executivo. Há o chefe do Poder Executivo na nomeação do Procurador-Geral da República. Chefe este que é o Presidente da República. Ok? Continuando. Dentre integrantes da carreira. Que carreira? Teoricamente a carreira do Ministério Público da União. Então o chefe do Ministério Público da União, teoricamente, poderia vir de qualquer um dos 4 ramos. Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar ou Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, dentre integrantes da carreira, tá? Poderia vir de qualquer um dos ramos, apesar de que na prática, geralmente o PGR vem do Ministério Público Federal, ok? Então, lembre-se do limite mínimo de idade, ele tem que ter maior do que 35 anos. Já não tem um limite máximo, tá? Então ele tem que ter mais do que 35 anos. Tem que ter também o poder legislativo na nomeação, ou seja, tem que ter o Senado Federal através de um quórum específico, que é o quórum de maioria absoluta. Então a prova vai pedir Congresso Nacional, a prova muitas vezes vai colocar Câmara dos Deputados, nenhum desse. O Poder Legislativo que participa da nomeação do PGR é o Senado Federal e o quórum é maioria absoluta, ok? Lembre-se do mandato, que é um mandato de 2 anos, tá? Permitida a recondução. Então, esse permitida a recondução significa que ele pode ter
diversas reconduções, desde que todo o processo de nomeação seja repetido. Então, 2 anos, mais 2 anos, mais 2 anos. Lembre-se disso, permitida a recondução. Então, perceba esses detalhes, porque depois eu vou fazer uma semelhança e uma dessemelhança com o Ministério Público dos Estados. Então, vocês vão perceber essas semelhanças entre os chefes dos Ministérios Públicos e as dessemelhanças, tá? Então, por hora, nesta aula, apenas friso do PGR. Lembre do Poder Executivo, que participa através do Presidente da República. Lembre do Poder Legislativo, que é o Senado, através da maioria absoluta, mandato de 2 anos, as reconduções que são permitidas. Lembre da idade de maior do que 35 anos e lembre do título do cargo, que é Procurador-Geral da República. Tudo bem? Então te vejo nas próximas aulas, continuando com esta mesma temática, nomeação e destituição do PGR. Até lá!